e apurar supostas irregularidades ou denúncias de crimes cometidos pela Companhia de Saneamento do Paraná no município de Araucária, envolvendo possíveis cobranças indevidas de taxas ou tarifas na prestação de serviço e também na destinação final do esgoto, dos frutos dos dejetos do esgoto, a destinação final desses detritos em denúncias constantes de depósito em fundo de vale, córregos e rios do município. A audiência de hoje, só para fazer um alinhamento e constar novamente em ata que tudo que se fala é gravado e transcrito, há acompanhamento pela internet, e no dia de hoje, marcada uma data, horário especial, porque a gente recebe a visita e a contribuição, no qual já agradecemos antecipadamente, do senhor Jorge Augusto Calado Afonso, que é superintendente do IBAMA no estado do Paraná. O IBAMA, que é um Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e Recursos Naturais Renováveis, que trata justamente e foi envolvido recentemente em matéria veiculada na imprensa de denúncias acerca das estações de tratamento de esgoto da própria companhia. Então, eu passo a palavra para o relator, para fazer sua saudação, e de pronto, daí já encaminhamos a palavra para o senhor Jorge Augusto Calado Afonso, o qual já agradecemos antecipadamente. Bom dia, senhor presidente. Agradecer aqui também o superintendente do IBAMA, o senhor Jorge Calado, de grande importância, e para nós que estamos tão empenhados nesse trabalho para trazer um benefício tão solicitado pela nossa comunidade araucariense, vem assim a nos ajudar bastante, a colaborar com essa cidade, com essa população, né? Agradecer a presença de todos, as pessoas também que estão aí nos acompanhando via internet, para que nos acompanhem esse trabalho que, sem sombra de dúvida, a importância que tem para esse município, por muitas vezes, senhor Jorge, onde a população acaba muitas vezes descrente com alguns acontecidos quando se diz de algumas investigações. E nós temos conversado bastante, eu, vereador Paulo, com alguns demais vereadores, para que realmente a gente faça chegar um resultado positivo para a população. É essa a esperança de todos, e não tenha sombra de dúvida que nós não vamos medir esforços para chegar a esse resultado positivo que venha a favorecer a esta comunidade. Então, fico muito feliz e agradeço aí pela sua presença aqui hoje. Só fazer uma observação, a população já percebe de alguma forma, e fazer o registro também da sempre atenciosa, porque a gente faz uma separação muito clara, né, do resultado do trabalho, que se julga ineficiente ou não, isso que nós vamos apurar, mas da disponibilidade da Sanepar e seus técnicos, e sempre está respondendo e atendendo, e hoje aqui na plateia, novamente, presenciam a sessão. E a gente acredita que esse movimento já tem resultado alguns frutos, visto que essa semana, já junto com a fatura da Sanepar de água e esgoto, há um informativo da Sanepar já tornando público um quadro de investimentos que pretende fazer não só em Araucária, mas na região. E, de alguma forma, a CPI também está se prestando para esse tipo de finalidade. Então, já passar a palavra para o senhor Jorge, o senhor fique à vontade para fazer seus esclarecimentos e apontamentos, senhor Jorge. O nosso melhor bom dia a todos e todas presentes. Gostaria de agradecer esse convite da Câmara Municipal de Araucária, na pessoa do presidente desta CPI, o vereador Paulo Horácio, já de antemão parabenizar essa iniciativa do Poder Legislativo de Araucária, por estar na busca de salvaguardar um direito de seus munícipes, que é o direito ao saneamento básico e saneamento de qualidade. Então, cá estamos para os devidos esclarecimentos e contribuir da melhor maneira possível com este processo aqui instaurado. Eu digo a vocês que as nossas ações, dentro das questões de esgoto no estado do Paraná, elas visam
a busca de uma melhoria desses serviços. Nós não temos, digamos, uma ação principal em termos de punição ou algo que o valha, mas sim que os serviços, aqueles que porventura estejam ainda em desacordo, passem a ser oferecidos à população de uma forma regular. Nós tivemos instalada a nossa operação Água Grande, né? Ela tem algumas fases. Nós tivemos Água Grande 1 no ano passado e esse ano fizemos Água Grande 2. Lembrando, né, que traduzindo para o Tupi-Guarani, Água Grande é Iguaçu, né? E Iguaçu é Água Grande, em homenagem à maior bacia hidrográfica do nosso estado, sendo a segunda bacia, só para relembrá-los, a bacia do Rio Ivaí. Mas, enfim, nessa segunda fase da nossa operação, que foi esse ano, as nossas equipes vistoriaram 165 municípios do estado, porque 165 municípios do estado apresentam estação de tratamento de esgoto. O total de estações no estado é em torno de 236, porque alguns municípios, como Araucária, apresentam mais do que uma. E nessas vistorias e fiscalizações, obviamente foram encontradas algumas irregularidades e, nesse primeiro momento, ocorreu a questão dos autos de infração. Eu volto a repetir a vocês que o objetivo não é questão de auto de infração, mas sim que venha cessar o dano ambiental, que as regularidades ocorram e com isso a população possa receber um melhor serviço que é de seu direito. Ainda mais um serviço, digamos, que é pago pela população. Mas fazendo aqui um recorte em relação à Araucária, né, que é objeto desta CPI, as nossas equipes vistoriaram e fiscalizaram já no ano passado, temos a Estação Cachoeira e a Estação Iguaçu, na realidade. Então falando um pouco sobre a Estação Cachoeira, a Estação Cachoeira, na nossa operação de 2012, ela recebeu uma multa diária de R$50 mil por estar atuando de uma maneira irregular em relação à poluição. Essa multa de R$50 mil, hoje ela já está em 19.500.000. O processo ainda está em fase de julgamento e no que foi apresentado em termos de defesa, nós não encontramos algo assim muito significativo para que isso possa ser revertido. Este ano teve nova vistoria, nova fiscalização NET Cachoeira, no qual também recebeu uma multa de R$50 mil, uma multa fechada, não diária, porque já havia uma multa diária desde o ano passado. Então, tudo isso em função de estar funcionando em desacordo com a licença ambiental. Tem licença ambiental? Tem. Porém, dentro das licenças ambientais existem as condicionantes. E algumas delas não estavam sendo cumpridas, como, por exemplo, o lançamento em desacordo. Depois, falando um pouco da ET Iguaçu. A ET Iguaçu, a Estação de Tratamento Iguaçu, ela também teve 2 autos de infração durante as nossas operações, um no valor de R$400 mil e outro no valor de R$50 mil. São também processos que estão em julgamento, foi apresentada a defesa, porém sem contraprova, de maneira que hoje, né, analisando bem, em multas da Sanepar tem tramitando no IBAMA em torno de R$19.700.000. Isso referente à questão de Araucária. O total dá em torno de 220 milhões. O nosso entendimento, né, e o nosso anseio é que esses danos sejam revertidos, sejam cessados, porque quando nós falamos em lançamento irregular, em tratamento inadequado, nós não podemos focar só a questão de um único rio que acaba recebendo esse material, e sim a influência que ele tem no nível da bacia hidrográfica como um todo. Nós sabemos que qualidade ambiental, principalmente questão de recursos hídricos, você não constrói, você não desenha apenas pensando num único corpo d'água, mas sim na bacia hidrográfica como um todo, ou seja, no conjunto de rios que drenam determinadas regiões. Então esse tem sido o nosso trabalho. Essa operação Água Grande é uma operação que ela não cessou, é uma operação contínua do IBAMA. Ela passa a ter outras fases, como nesse momento também está tendo a sua terceira fase. E reitero aos senhores que o objetivo é que os serviços venham a ser apresentados de uma forma satisfatória, de uma forma regular, e o objetivo não é a questão apenas do auto de infração. E assim esperamos, né, que exista um entendimento da companhia de saneamento com os municípios e que ocorram melhorias na prestação de serviço, principalmente nos resultados laboratoriais que nós estamos acompanhando, esperamos que melhorem dentro de um curto período de tempo.
Espero que daqui a algum tempo, daqui talvez 1 ano, 2, 3, essa conversa venha a ser obsoleta e que já esteja resolvido. Então, inicialmente, essas seriam as nossas considerações por parte do IBAMA, relembrando que nós somos um órgão federal, e por ser um órgão federal, muitos podem estar pensando, né, como foi esse nosso nível de atuação dentro do Estado. Geralmente o IBAMA, por ser órgão federal, acaba atuando em questões estratégicas, mas ele atua também dentro do Estado em regime supletivo, quando às vezes, por vezes, algumas instituições acabam não atuando de uma forma ampla, nós acabamos atuando de forma supletiva. É importante relembrar a todos vocês que no país existe o Sistema Nacional de Meio Ambiente, o SISNAMA, que ele é formado pelos órgãos ambientais federais, estaduais e municipais. Nós vivemos agora num novo momento em relação às questões ambientais, uma vez que o nosso Conselho Estadual de Meio Ambiente aprovou recentemente que algumas tipologias de licenciamento ambiental podem ser feitas pelos municípios. Então é importante que os municípios acabem se equipando com o seu Conselho Municipal, com o Fundo Municipal, com o quadro técnico, para que também possam realizar as suas fiscalizações e licenciamentos ambientais. Isso desonera tanto os órgãos estaduais quanto os órgãos federais. E o município está muito mais próximo dos empreendimentos, dos ocorridos, e tem, na maioria das vezes, uma situação até mais ampla de fazer uma avaliação. Então, seriam essas nossas considerações e continuamos à disposição dos senhores. Obrigado. Muito obrigado, senhor Jorge Calado. Eu só gostaria uma explicação para que fique registrado também em ata, essa natureza supletiva da atuação do IBAMA no Estado, ela, e no município, no caso, de que maneira ela se dá, por exemplo, a motivação, né? Ela se motiva por denúncia, ela se motiva por atuação de ofício do órgão, e qual a interpretação do IBAMA com relação às responsabilidades solidárias em relação à fiscalização. Então, justamente supletiva, porque ela vem suprir uma atuação estadual ou municipal. Aos olhos do IBAMA, com relação a essa metodologia de trabalho, então ele vem, que o senhor explicasse essa questão da motivação, o auto de infração, e na visão do IBAMA, como fica a questão da responsabilidade solidária do município na questão da fiscalização, porque evidentemente que a atuação da Sanepar é fundamentada, no caso de Araucária e dos outros municípios, num convênio, e há responsabilidades mútuas, recíprocas, de investimento e de acompanhamento e fiscalização. Então, só para a gente tentar entender essa dinâmica do IBAMA no município de Araucária. Bom, eu digo que não é no município de Araucária, é em todo o estado do Paraná, em todos os municípios do Paraná que apresentam estações de tratamento de esgoto. Isso ocorre, obviamente, não só por questão de denúncias, mas por questão de próprio monitoramento. Eu digo a vocês que as nossas operações elas não ocorrem de forma aleatória, elas passam por um processo amplo de planejamento antes da sua execução. Eu não falaria em responsabilidade solidária do município, até porque inicialmente a fiscalização deveria ser feita pelo agente que licenciou as estações, nesse caso o Estado do Paraná. Quando isso não ocorre, né, de uma forma, digamos, condizente ou pontualmente, existe então essa função de caráter supletivo. Obviamente que o município aqui ele não licenciou as estações, até porque o único município no Paraná que realiza licenciamento ambiental ainda é Curitiba. Os outros estão em fase de preparação para isso, até porque recentemente foi feita essa autorização pelo Conselho Estadual de Meio Ambiente. Acho que eu respondi? Certo. Vanderlei, gostaria de fazer uma pergunta? Essa questão que o senhor respondeu, por exemplo, aqui no município, que seja o IAP o grande fiscalizador, a gente tem uma questão aqui, eu acho que uma das coisas que motivou até no início, assim que a gente começou essa investigação da Sanepar, além das denúncias bastante da população, foi uma grande, em um dia que tivemos aqui em questão falando do Rio Iguaçu, o pessoal da Sanepar já tinha saído e chamou a atenção que alguém do meio ambiente veio a sair na defesa. E é muito estranho, porque o meio ambiente deveria até colaborar um pouco mais com a cidade, e acabou saindo numa defesa até com a Sanepar. A gente vê alguns casos aí, quando
falamos em fiscalização, e quando a gente vê casos tão graves no município, que a Sanepar joga toda a sua coleta em fundo de vala, que é o que tem aqui no município, né? E simplesmente a responsabilidade de quem é isso? De quem fiscalizar nessa questão ali? Como o Dirley teve aqui há poucos dias, que foi secretário de Meio Ambiente na época, ele até comentou que a questão do IP Jatobá parece que ocorreu uma multa de 1,5 milhão pela Sanepar naquela época, que ele ainda foi secretário. Essas multas vão recorrendo, não é pago, o benefício não chega para a comunidade, continuam chegando o quê? Mais e mais pessoas que têm que, da rede coletora ali, acaba jogando nesse fundo de vala. Quando tem os alagamentos, vai para dentro de outras famílias, dentro da casa de outras pessoas, né? E com isso, essas pessoas pagam com a sua saúde também. E simplesmente não tem... Quem é responsável por isso? Nesse caso, se essas famílias, por exemplo, pegam ali uma doença que foi causada, obviamente, que a Sanepar está coletando, jogando numa rede de esgoto, jogando num fundo de vala, aonde passa por um lugar que acaba alagando a casa das pessoas, né, onde tem criançada brinca nesse fundo de vala muitas vezes, porque não tem como segurar, podemos dizer assim, enfim. Mas isso acaba jogando dentro da casa das pessoas. Quem é responsável por essa fiscalização, nesse caso? Seria o IBAMA? Seria o meio ambiente? Quem deveria chamar a responsabilidade para si? Para fiscalização? Fiscalização desse caso. Inicialmente, quem licenciou o empreendimento? Certo. Inicialmente isso. Possivelmente, com certeza, um licenciamento estadual. O IAP, claro, numa primeira instância. Certo. E o meio ambiente não tem responsabilidade nenhuma com isso? O meio ambiente, o senhor se refere a qual meio ambiente? Municipal. O município deve acompanhar. Deve acompanhar, promover a denúncia e dar o suporte que for necessário. Certo. Aproveitar e agradecer a presença do secretário de Meio Ambiente. Então, senhor, por favor, né? O senhor está nos devendo. Bom dia. Eu gostaria de deixar a palavra aberta, agradecer a presença do Loester Vargas, que é o secretário, o Guilherme Gabardo, também diretor-geral da Secretaria de Meio Ambiente. Quem o presidente da Câmara também, o Pedrinho Nogueira, o vereador Alex Nogueira também está presente. Se alguém quiser fazer uso da palavra, como está gravado, só dizer o nome, o órgão e a pergunta, fica aberto o microfone para quem desejar. Está ligado, mas pode tirar do... O pessoal da técnica lá do som, Alex, por gentileza. Tem que desligar aqui. Alô. Até na Câmara acontece falhas também, né? Eu queria agradecer o convite, representando o prefeito. Infelizmente, eu tenho uma outra reunião logo na sequência, então eu gostaria de dar algumas palavras sobre algumas questões. Como é que é o nome do senhor? Jorge Augusto Calado Afonso. Senhor Jorge Augusto? Em relação ao que o senhor Jorge Augusto disse, ele realmente tem razão. O meio ambiente não pode se eximir, a Secretaria de Meio Ambiente, como os órgãos fiscalizadores do município, não pode se eximir da responsabilidade de estar fiscalizando as questões ambientais. E essa questão é uma questão importantíssima, na questão de estar visualizando o que a Sanepar, quais são as ações da Sanepar e os próprios empreendedores, o que faz dos seus resíduos, de como que descarrega esses resíduos. O licenciamento realmente é do IAP, e ele é o fiscalizador oficial de empreendimentos, seja empreendimentos particulares ou empreendimentos públicos. Mas nós, como Secretaria de Meio Ambiente, temos a responsabilidade de estar fiscalizando, de estar notificando o próprio IAP para que tome medidas, porque nós não temos a competência de tomar medidas, mas nós temos a responsabilidade de estar fiscalizando. Não só sobre essas questões,
como outras questões também, não só da questão da Sanepar. Recentemente nós tivemos uma denúncia sobre um aterro que estava sendo feito de forma irregular. Nós estivemos lá e notificamos o IAP, e o IAP prontamente teve que vir e notificar o empreendedor que estava trabalhando naquele aterro. Essa questão da Sanepar, a gente tem que se tratar profundamente, porque o que se sabe, né, o contrato da Sanepar é um contrato que foi feito na década de 70, né? 72, e depois foi feito um aditivo, mas somente reafirmou, ratificou aquelas questões que estavam colocadas naquele contrato anterior. E a gente vai tratar disso profundamente agora com o nosso plano de saneamento que estamos em pré-fase de licitação, e que inclusive é uma responsabilidade e uma obrigação que o Ministério das Cidades exige dos municípios, e que Araucária está atrasado em relação a isso. Outros municípios já fizeram seus planos de saneamento e já estão praticamente terminados os seus planos, e nós ainda nem começamos, porque não foi feito esse preparo para fazer a licitação. Porque se não fizer esse plano de saneamento, o ano que vem a Sanepar não pode nem investir no município nas questões de saneamento e de tratamento de água, né? Então, eu gostaria de estar sempre aqui próximo de vocês e estar tratando isso de forma... e exigir da Sanepar o que realmente ela nos cobra, né? Cobra do município. Caro, não é barato, todas as pessoas pagam em sua conta de água a questão do tratamento de esgoto, e o retorno é muito pequeno. E não é só Araucária. A gente, em São José, que eu trabalhei, em Londrina, que eu conheço, tudo isso sempre é debatido, que a Sanepar investe pouco, é um órgão público ainda com bastante dificuldade na questão de investimento. Mas eu acho que, com todos os recursos que existem do governo federal para saneamento e tal, nós vamos estar preparados para o ano que vem, estar investindo e realmente fazendo um trabalho mais profundo nessa área. Eu gostaria de agradecer. Infelizmente eu tenho que sair, vou ficar mais uns 10 minutinhos, e eu tenho uma reunião 10h30, que estava marcada já antes. Só complementar. Viu, Lester? Até eu não tenho dúvida que a Sanepar continua investindo, que essa semana até liguei para o Cezino, que era quase 9 horas da noite, e as máquinas estavam a todo vapor trabalhando em um bairro aí, né? Inclusive o Cezino explicou que não podia, tinha lá alguma explicação e tal, mas o maquinário estava lá trabalhando para a rede coletora. Porém, acho que antes de tudo nós temos que ter a central de tratamento. Agora vamos continuar fazendo só capitalizar? Vamos conversar melhor. Recentemente a Sanepar teve um problema, inclusive no Estado, não sei se foi o Ministério Público Federal, a Polícia Federal, acionou a Sanepar em relação a descarte de resíduos em local não permitido, né? Isso foi noticiado nacionalmente nos órgãos de imprensa, e realmente é um problema. Não, está certo, secretário, obrigado pela participação. Agora, são situações evidentes, né, que a CPI tem apurado, e os números não mentem. Inclusive a própria Sanepar, aqui na primeira audiência externa, vamos assim dizer, assumindo, né, que a média de saneamento no Paraná de tratamento e coleta de esgoto é de 62%, em Araucária. Então, eu tenho vergonha de morar no município que arrecada esse tanto para o Estado, o segundo, o terceiro, sempre essa disputa lá com o teu São José, de colaborar imensamente com a riqueza do Estado, de ter acesso na segunda-feira a dados, porque quando o IBAMA vem ao TUA, do ponto de vista administrativo, usa a medida que lhe cabe, e a Sanepar recorre, agora é interessante que não prende o dinheiro da distribuição de lucro dos investidores, que no ano passado teve uma distribuição de lucro líquido dos investidores privados em torno de 60 milhões de reais. E o Estado também recebendo mais ou menos o mesmo pacote de lucro. Quer dizer, na hora da distribuição do lucro, as pessoas com todas as técnicas administrativas vão entrando com recursos, e isso se delonga por anos, e essa discussão fica tautológica, que é o cachorro correndo atrás do rabo, e não se resolve. A vice-presidente da CPI, vereadora Adriana, também. Bom dia. Então, é só uma última pergunta que faço para o senhor Jorge, já agradecendo imensamente a disponibilidade. Do ponto de vista do limite administrativo do órgão,
o senhor mesmo comentou que a operação, é evidente, ela não se termina em si, né? Que não é só uma fiscalização, uma simples autuação. Do ponto de vista consequente, o que pode se esperar? Digamos, um termo de ajustamento de conduta, claro, se resolve a multa administrativamente, se não vai da via administrativa, via judicial, vai por execução fiscal, aí vai. Mas qual seria a sequência, né, para a gente tentar ver um norte, até do ponto de vista para consubstanciar o relatório dessa CPI, se o senhor pudesse, como a minha última pergunta para o senhor. Muito bem. Antes de mais nada, eu fico feliz em saber que a Araucária está formatando o seu plano de saneamento. Secretário, vocês têm uma chance nesse momento de marcar uma gestão. Lembrando que saneamento básico, né, composição água, esgoto, resíduos sólidos e drenagem. Nós sabemos, como bem falou o vereador relator há pouco, né, sobre os problemas de enchente e a extensão disso. Então, a drenagem urbana, tanto a macro quanto a micro drenagem, estão dentro do plano de saneamento municipal. Eu penso que a Araucária, conseguindo concluir essa etapa e implantando, acho que já vale boa parte dessa nova gestão. É importante isso. Um outro ponto que nós aqui não falamos, é importante que se fale antes de responder a sua pergunta, presidente, é que existe no Estado do Paraná uma agência reguladora de saneamento, dos serviços de saneamento. Essa agência reguladora, hoje, é representada pelo Instituto das Águas do Paraná, ou Águas Paraná. Eu posso relatar isso porque em 2010, quando eu tive o privilégio de ser secretário estadual de Meio Ambiente desse Estado, nós formatamos e criamos, digamos assim, o Instituto das Águas do Paraná, antiga Sudersa, com a função de ser uma agência reguladora dos serviços de saneamento. O que significa isso? Os contratos a serem firmados, secretário, entre o município e entre os prestadores de serviços de saneamento, devem ter a chancela da agência reguladora. Inclusive, as não conformidades de execução do contrato devem também ser relatadas à agência reguladora, que tem também, entre as suas atribuições, não só atitudes de correição, mas também de alterar a execução desses contratos. Então, é importante que o Instituto das Águas do Paraná, como agência reguladora, também seja ouvido neste trabalho, porque tem uma função nobre, uma função bastante essencial. Em relação aqui à sequência, todo auto de infração que é emitido pelo IBAMA, reitero a vocês que o importante não é o auto de infração, mas sim a recuperação do dano ambiental, ele obviamente é encaminhado ao Ministério Público Federal para a continuidade do processo. Possivelmente isso é transformado em processo criminal, caso não ocorra a cessão do dano. Então eu digo a vocês que o auto de infração e a sanção pecuniária não é o limite, tem desdobramentos processuais, podendo chegar até autos de infração para os próprios dirigentes, pode acontecer isso. Isso em casos futuros e bem mais avançados. Esperamos que não seja o caso aqui no Paraná. É o que torcemos. Já fica o registro também, já vimos um contato com o Instituto de Águas, mas há uma situação, né, superintendente, infelizmente ou não, mas é um certo aparelhamento, né, de alguns órgãos ou braços aí da administração estadual com relação à gestão de situação. Tem, inclusive, a agenda, busquei a agenda no Instituto de Águas e o seu diretor dessa agência reguladora é candidato a deputado estadual, então às vezes tem uma agenda complicada, porque está num outro momento, né? Estava essa definição até o dia 5, se muda de partido, não? Então parece que a prioridade fica outra, né? A registrar também a presença do secretário de Urbanismo, que respondeu pela pasta Meio Ambiente até recentemente, o Elias Kazek, engenheiro civil aí, bastante reconhecido pela capacidade profissional, o Dr. Cláudio, eu não vou me arriscar no teu sobrenome de novo, ontem eu fui falar na audiência que tivemos, quase errei, Bredanzuk, então tá bom, é isso aí. Secretário de Saúde, parabenizá-lo aí ontem pela reunião que o senhor comandou aí, não é fácil, né, mas a gente está aí para enfrentar as situações. A vereadora, não sei se gostaria de fazer alguma consideração, o vereador Vanderlei, fica à vontade. Eu apenas quero novamente perguntar ao senhor Jorge, claro que no decorrer desse prazo aí, desse tempo que nós temos aqui para trazer o resultado, se possível em outras ocasiões, mesmo que não precise vir aqui, se nos desse a liberdade, de repente, até de
tivesse a liberdade de um contato lá, porque a gente vai precisar de mais algumas informações, mais algumas ajuda, vamos dizer assim, né? Não tenha dúvida. Então, já pedi em plenário também aí essa colaboração aí em outros momentos também. Sem dúvida alguma. Nós, como órgão ambiental federal, estamos à disposição com as informações que fizerem necessárias e que essas informações possam auxiliar na construção da solução desses problemas que ocorrem aqui em Araucária. Também, presidente, comentar que já temos a documentação preparada aí para o técnico, né? Nos próximos dias já vamos estar trabalhando aí, vereadora, a parte técnica para algumas análises também que vamos fazer em algumas regiões, regiões que de repente já diante de informações de outros secretários até que existe informações da rede de tratamento em alguns setores que, na verdade, parece que não são verídicas. Então, juntamente com essas informações, a gente vai estar colhendo aí para fazer algumas análises, mas isso com a parte técnica também, para estar nos informando melhor. Tá? Então, creio que já na próxima, no dia 17, temos aí também uma audiência com o pessoal da Polícia Federal, né, onde vai estar bem adiantado também esse caso da parte técnica também. Mais aí. Gostaria de registrar para somente o pessoal que nos acompanha pela internet, que é um e-mail, uma coisa um pouco antiga já, o e-mail, mas é cpisanepar@araucaria.pr.gov.br. E aproveito também e peço desculpa aí ao pessoal que muitas vezes tenta acompanhar a internet, mas há um problema de infraestrutura aí, já reportado e denunciado outro dia, até das sessões da Câmara, que às vezes há uma interrupção no link, o próprio pessoal da imprensa local tem reclamado, então vamos tentar nos superar aí com essa deficiência. Continua aberta o plenário, se alguém gostar, por não, fica à vontade. Bom dia, senhores vereadores dessa CPI. Acho que o microfone não está legal. Não está legal? Tá? Melhor? Acho que mais perto só. Isso. Bom dia, senhores vereadores. Bom dia, plenário. Bom dia, ouvintes. Bom dia, senhor superintendente. Eu gostaria de fazer duas perguntas muito simples e muito rápidas. Identificar, por gentileza, para registro em ata. Né? Sim. Meu nome é Fernando Massardo. Eu sou advogado da Sanepar. A primeira pergunta. Nós tivemos há pouco tempo numa reunião em Brasília com a Associação das Companhias de Saneamento Básico Estaduais e foi constatado que a Sanepar é a única companhia estadual que tem atuação do IBAMA, que tem autos de infração do IBAMA, e principalmente nesse volume todo. Eu gostaria de, sim, se fosse possível, de saber por que esse privilégio da Sanepar, que foi considerada no ano passado como a melhor companhia de saneamento básico do Brasil, ser a única fiscalizada pelo IBAMA no Brasil. Não atinge diretamente a Araucária, mas atinge indiretamente a Araucária. Pergunta número 1. Pergunta número 2. A Sanepar está sempre disposta a receber, sim, colaboração, não só de IBAMA, mas de todo mundo que tem alguma colaboração para resolver o problema do saneamento, não só no Estado, mas, enfim, não só em Araucária, né, mas no Estado todo. Porque o dinheiro é curto, apesar de se falar em cifras de milhões, o dinheiro é curto quando se fala em esgotamento sanitário. É pouco. O SNIS aponta outros estados com situação de saneamento básico muito pior que o Paraná e, ainda assim, o Paraná precisa de muitos bilhões de reais para resolver o problema de saneamento. Então, se o IBAMA tem colaborações, a Sanepar como um todo vai aceitar de forma absolutamente de boa vontade. A questão que eu coloco é, esse dinheiro saindo do Paraná, saindo de Araucária e indo para Brasília, em que vai colaborar com a solução do problema aqui no Paraná? Por que tirar o dinheiro daqui do Paraná e levar para Brasília? E isso vai resolver o problema aqui do Cachoeira, vai resolver o problema de qual estação do nosso estado? Essas são duas ponderações que eu gostaria de, se fosse possível, que fossem respondidas. Muito obrigado. Na realidade, não é questão de tirar o dinheiro do Paraná. Eu acho que isso, em relação à melhoria, as medidas para ser melhor e para apresentar um melhor serviço à população, passa pelo gestor do serviço, que nesse caso é a Sanepar. O IBAMA não é um órgão de consultoria, de melhoria de como as coisas devem ser feitas. Ele indica a irregularidade e quem está cometendo tem por dever, de ofício, saná-la.
como nós ouvimos aqui, por ser uma empresa de ponta, né, conforme relatado na área de saneamento, eu penso que não vai ter dificuldade alguma em sanar os problemas que estão sendo apontados. Eu acho que existe ali um capital intelectual muito grande para isso. Em relação à questão do dinheiro que vai para Brasília ou não, isso é muito discutível, porque eu espero que com a cessão dos danos e a regularização possa ocorrer também a redução dos valores dos autos de infração. Basta agora que a lição de casa seja feita e bem feita, e assim seja comprovado. A segunda situação, o porquê que só o Paraná? Na realidade, essa não é uma operação só do IBAMA. Eu diria que é uma operação pela Polícia Federal, pela Justiça Federal, e o IBAMA, como órgão federal de monitoramento e fiscalização, está presente. Até porque, dentro de um caráter supletivo, conforme nós falamos, porque os entes que, no primeiro momento, licenciadores que deveriam estar monitorando de uma forma mais próxima, acabaram não fazendo. Então, por essa situação. Nesse momento, o Paraná, porque assim foi entendido pelas autoridades que nos incluíram nesse processo. Perfeitamente. Então, só complementando aqui a questão, o Paraná é o estado que melhor coleta, melhor trata o esgoto, mesmo havendo as dificuldades. E, assim, ainda essa é uma afirmação sua. Sim, essa é uma afirmação sua. É uma informação do Instituto Trata Brasil e do SNIS também. São informações públicas, né? Não são minhas. Tá? Me sinto privilegiado. Me sinto privilegiado de estar no estado que melhor trata o esgoto. Muito bem. Sim. Saiu uma série de reportagens na Rede Globo, há pouco tempo, semana passada, apontando isso. Inclusive, a Sabesp, em São Paulo, trata 50% de esgoto que coleta. E coleta em torno de 53% de esgoto produzido em São Paulo. Ou seja, a CETESB lá é muito bem aparelhada. Fiscaliza a Sabesp? Eu não sei. O IBAMA fiscaliza? Não. Então, e a questão que eu queria colocar é a seguinte. O senhor colocou agora há pouco, senhor superintendente, que a ação não cessa no auto de infração, mas pode ter desdobramentos, inclusive com punição de gestores. Como todo auto de infração, obviamente que é a última instância, espera-se que isso não venha a acontecer nunca. Claro. Me foi perguntado, didaticamente tive que explicar o que era. Perfeito. Mas isso tem gerado, junto aos técnicos da Sanepar, que são muito competentes do ponto de vista técnico, sem dúvida, uma certa insegurança, porque eles chegam e dizem assim, poxa, se eu estou operando o sistema, eu ainda sou sujeito a ser réu em uma ação penal por eu estar desenvolvendo o meu trabalho técnico de engenheiro, de tentar solucionar o problema, realmente gera uma insegurança junto aos operadores que são profissionais, concursados, que estão aqui para tentar solucionar a questão, e não para agir como criminosos. A intenção deles não é perpetrar nenhum crime ambiental, mas sim coletar o esgoto, tratar ele e devolver adequadamente para a natureza. Sim, é o que nós esperamos, que ocorra e passe a ser feito efetivamente na maioria das estações. Ok, muito obrigado. Se me permite, doutor, quando o senhor diz assim que o objetivo da Sanepar, o senhor fala com tanta precisão, que é coletar, tratar e devolver. O senhor sabe que isso aqui no município não acontece, né? Esse município acontece na grande maioria das ligações. Existe um pequeno percentual, e esse pequeno percentual está sendo corrigido. Faz parte de um planejamento que esgoto não se resolve assim a toque de caixa. Quanto tempo resolve? Eu não tenho ideia, tenho que perguntar para o pessoal que está aqui de investimento. Eles sabem, eu não sei, eu sou advogado. A partir do momento que alguém possa responder então, porque tem casos aqui que em 20 anos não deu tempo ainda. Essas questões são técnicas. Sim, mas porque eu só estou dizendo porque é o que o senhor comentou. Sim. Faz a coleta, trata e devolve. Aqui no município tem lugares que mais de 20 anos não deu tempo para fazer isso ainda, só soube coletar. Ok. E cobrar. Não tem. E cobrar. Sim. Mas, senhores vereadores, eu tenho um exemplo aqui, que saiu inclusive na Rede Globo semana passada. São Paulo cobra e trata só metade do esgoto que coleta. E esse questionamento é feito no município de São Paulo. Isso é feito também não é questão. Só que é o seguinte, nós estamos no município, nós estamos no Paraná, no município de Araucária, onde a população elegeu vereadores, os quais estão aqui lutando pelos seus direitos. E os seus direitos é ter um tratamento adequado. Hoje o que nós, pelo menos é o que nos chega, e o que a gente está aqui querendo saber, é que a cobrança, ela é feita. Isso aí ninguém esquece de fazer, Só que os serviços não são devolvidos para a comunidade com qualidade.
Desculpa discordar, senhora vereadora, mas eles são devolvidos sim para a comunidade. O serviço de coleta e afastamento é cobrado. O tratamento e destinação final é uma questão de fiscalização dos órgãos ambientais, do IAP, do IBAMA e da Secretaria Municipal. O serviço para o cidadão ou para o consumidor, conforme o caso, é de coleta e afastamento. A natureza é que vai cobrar tanto da Sanepar quanto de todos nós se o tratamento está sendo bem feito ou não. Não é o consumidor que tem que fazer essa cobrança, são os órgãos instituídos para isso, com esse poder e essa atribuição. Tá. Okay. Bom, o que nós estamos aqui, o que você está dizendo é o seguinte, né? Você está dizendo que você está tirando como exemplo, né, São Paulo, por exemplo. Então, a gente começa a falar do Paraná, você começa a falar de São Paulo. O que a gente está falando é do estado do Paraná, até você colocou aqui, que no estado do Paraná é um dos estados que mais bem trata, né, o esgoto. Mas no município de Araucária, a nossa realidade é muito diferente. E você tem conhecimento disso. Né? Você tem conhecimento que a Sanepar tem a sua culpa e também tem a sua responsabilidade sobre o que acontece aqui no nosso município. Isso aí você não pode dizer para mim que não tem. Perfeito, sua colocação é perfeita. Acontece que os técnicos estão aqui e estão trabalhando já não de hoje, não a partir do momento da instauração do CPI, mas há muitos anos estão trabalhando para tentar resolver esse problema, sim, porque não se faz planejamento com relação ao esgoto. Mas a cobrança é feita de um esgoto que não é tratado. Não sei dizer isso é questão técnica. A questão jurídica... Quem está aqui como... sim. Tá, sim. Tá. Não, tudo bem. Tá. Obrigado, doutor. Posso responder? Obrigado, senhores vereadores. Tá, a questão obrigado, técnica. senhor superintendente. Então tá. Fala aí, Paulo. Agradecer o capitão Joval, ex-secretário de Segurança. Hein? Pode usar o microfone, assim. Uma falha aí na forma de falar, tá? Então, primeiro, assim como o meu amigo de trabalho, o Celso, falou na última reunião que nós tivemos aqui, a gente quer agradecer essa oportunidade. Eu acho que tudo isso faz parte de um trabalho de melhoria da própria Sanepar, tá? Em todos os sistemas onde a gente atua. Eu gostaria de voltar um pouquinho na história. Eu lembro, na década de 70, quando a Sanepar, em 77, construiu a primeira estação de tratamento de esgotos do Paraná, sistema aeróbico, me corrijam meus colegas se eu estiver falando alguma besteira, que foi a estação de tratamento de esgotos da IT Belém. E fizemos, então, na época, a IT Belém, o interceptor de esgotos, e foi um marco histórico, porque... aí a gente estava dando um salto muito grande, né, dentro da empresa. Isso, o sistema aeróbico, muito bom, contrato. Então, foi algo histórico, foi de muito orgulho. Na época eu nem trabalhava na Sanepar, eu trabalhava na empreiteira que fez a obra para a Sanepar. Só que de lá para cá, gente, vamos todo mundo entender, e vamos ver se vocês conseguem entender o que eu quero dizer também. Tá? Não estou querendo de forma nenhuma defender a Sanepar. Sou sanepariano, sim. Amo a minha empresa. Me dou a ela. Tá? Mas eu também acho que nós temos nossas falhas e temos que corrigir. Então, por isso que a gente está aqui. Eu acho que isso é importante. Eu procuro me corrigir também todo dia. Quem na nossa casa, será que todas as tomadas estão funcionando? Todas as lâmpadas estão acendendo? Quer dizer, falhas existem e a gente quer corrigi-las. Bem, detalhe importante. Vamos centralizar aqui na questão da Araucária. O que acontece? O crescimento é muito grande. O adensamento populacional é muito grande. Qual é a prefeitura, gente, que consegue acompanhar isso? Qual é o órgão? É muito difícil para a gente. A pessoa fez uma casa, a gente ir lá e imediatamente fazer uma ligação de esgoto e ter a rede, principalmente, na frente para você poder apanhar esse esgoto, tratar e jogar adequadamente. Então, acompanhar isso é muito difícil, mas a gente tem procurado. Esse problema que o Vanderlei aí citou aí, a questão são essas 350 moradias. Isso aí é um caso, realmente, eu reconheço, deve ter alguma falha, e deve. Mas o que aconteceu? Isso aí foi algo
Eu não gostaria, tá, da gente levar isso para... Mas até onde eu sei foi a prefeitura, na época, resolveu fazer essa rede de esgoto. Teve um licenciamento para fazer, foi feita a rede, e houve uma época onde o importante era tirar o esgoto da frente das casas, né? Era tirar. Quem não foi há anos atrás para Porto Velho, ou vai para cidades pequenas hoje, onde você sabe que você tem o esgoto ali na frente, né? Então o importante era tirar o esgoto da frente das casas. Então fazia-se a rede e jogava-se lá no fundo de vale, no rio, e o rio ele despolui, né? No andar da carruagem acaba, alguns quilômetros para baixo, acaba despoluindo. Então isso era uma coisa que se praticava. Está errado para os dias de hoje? Claro que está errado. Temos que acertar. Nós estamos aí, ó, não quero ser, digamos assim, ser muito cansativo nisso, mas estamos investindo 50 milhões de obras aqui. Demorou, atrasou. Por quê? Eu não sei dizer por quê. Eu sinceramente não sei dizer para os senhores por que demorou esse tempo todo, mas afinal os investimentos estão aí e as obras estão saindo. Então estamos fazendo. Agora, questão da eficiência das estações de tratamento. Está se fazendo estudos. Por que se mudou do sistema aeróbico para o sistema anaeróbico? Por uma questão de custo. Porque se nós fôssemos fazer o mesmo sistema que existe lá na Europa, o custo de esgoto é muito, muito, muito maior que o custo da água. Você fazer uma rede de água, você escava 90 centímetros, põe o tubo, leva, estação de tratamento é um sistema também muito mais fácil, você usa os produtos necessários para fazer o tratamento da água, quer dizer, ela tem um custo menor, mas o custo para o tratamento de água é alto, é muito alto. Então, o que vamos fazer? Nossos técnicos estudaram, vamos fazer o sistema anaeróbico, que de repente acaba não tendo a mesma eficiência que o sistema aeróbico. Mas só que também está se fazendo alguma coisa nesse sentido, para que a gente possa melhorar o tratamento, né? Ser mais, digamos assim, ter um resultado melhor do que a gente tem hoje. Então, a gente não está deixando de medir esforços. O que acontece lá em Curitiba hoje? Como que nós estamos tratando no município de Curitiba com relação a um esgoto que esteja sendo jogado indevidamente. Nós temos lá a prefeitura, através do meio ambiente, que ela nos atua. Se a gente está fazendo, se acontece, às vezes até por desconhecimento, de você estar fazendo um lançamento indevido. Nós somos atuados. Então, não que a gente não faça isso aqui também, mas aonde a gente tem um problema de esgoto, o esgoto está obstruído, está havendo um refluxo, ou está jogando indevidamente, a gente tem que procurar fazer alguma coisa tem que fazer um trabalho em cima disso para ver por que a rede está obstruída, desobstruir, ou a questão, digamos, a gente verifica as questões técnicas para trazer as melhorias para que isso não ocorra, certo? Então, gente, a gente está, eu acho que isso aqui é produtivo, é bom, nós estamos dando o máximo de nós para que a gente possa resolver todos esses problemas. Essa questão dessas 350 casas Vanderlei, a elevatória, assim que fique pronto, vai ser interligado, vai passar um interceptor ali, vai coletar esse esgoto, é uma questão de tempo, tá? Que não vai demorar esses 20 anos que você fala, tá? Mas essas obras já estão aí para todo mundo ver, que nem você falou, a gente já distribuiu os panfletos, as obras estão sendo executadas. Então, vai ser colhido esse esgoto e vai para a estação de tratamento, né? Eu não posso tecnicamente falar, Pegorini pode falar da eficiência das estações, mas é uma questão é um curto espaço de tempo, tá? Eu acredito que em meados de 2014 a gente já vai estar coletando, porque o Sérgio Ripio esteve aqui apresentando aí a questão das obras. Eu sou uma pessoa como o responsável aqui pelo município, a gente está atento para isso, para as solicitações da comunidade. Sempre que podemos, estamos conversando, né? Então, eu espero que isso seja respondido mais, digamos assim, que a gente dê a resposta para vocês, o retorno, o mais breve possível. Nós somos o maior interessado, tá? João, se me permita, aquela obra que está começando novamente no Sol Nascente, que vai partir para a rede coletora de volta, você tem ideia, a previsão do término dela? Só da rede coletora, só do que está coletando. Até julho do ano que vem. E a central de tratamento vai estar pronto quando? Tem que ficar junto.
Tem que ficar antes. Tem que ficar antes. Porque senão começa a cobrar do pessoal antes de... Verdade. Gostaria de otimizar só uma situação, porque agradeço só porque aproveitar as considerações, porque é um compromisso com o superintendente até do horário que ele tem. Então, se a gente pudesse, até podemos retomar esse assunto, mas eu gostaria de saber se o superintendente tem alguma consideração a fazer em cima desse pronunciamento do engenheiro. A princípio, bastante esclarecedor, né, pelo que foi dito, em termos de planejamento e de execução. Nós, como paranaenses, né, não só referente ao município de Araucária, esperamos que isso venha a ocorrer, porque o sucesso da execução do que está sendo planejado, com certeza vai refletir na qualidade ambiental, não só de Araucária, mas como na bacia hidrográfica do Iguaçu como um todo. Então, eu faço voto que isso se concretize, que os problemas sejam minimizados. Assim espero. Não estamos medindo esforços. Gostaria que vocês entendessem. Tenho observado. Eu gostaria só de citar um caso que aconteceu no município vizinho aqui de Campo Largo, que talvez vocês estejam sabendo. Nós contratamos lá para fazer o esgoto, isso eu acho que já foi, o contrato saiu ano passado, para fazer o sistema de esgoto, que também estamos investindo bastante em esgoto na cidade de Campo Largo, no município ali. E vocês sabem muito bem que quando a gente faz uma licitação, ela vai pela lei 8666. E a empreiteira que dá o menor preço, a empreiteira que ganha vai fazer o serviço. Aí, gente, não tem como eu dizer, eu quero, como você, na casa você escolhe o pintor que você quer pintar a tua casa, e muitas vezes ele não faz como você quer. Então, imagine quando você pega a empreiteira com o menor preço. Graças a Deus, na maioria das vezes, você pega a empreiteira boa, mas aí, de repente, você pega uma empreiteira como Campo Largo, ele começou a obra e abandonou. Teve um problema lá em São Paulo, tal, fechou a empresa, uma empresa enorme, grande, fechou, e nós tivemos que relicitar tudo novamente. Mas sabe, João, só para... Então, isso acaba, muitas vezes, atrasando o serviço. Eu não estou só dando um exemplo para vocês. Mas não é isso que a gente quer. A gente está com empreiteiras aqui que estão tocando, estão fazendo o trabalho. Então, como foi falado lá, julho do ano que vem, se Deus quiser, nós estaremos com essas obras prontas e vamos tratar esse esgoto aí. O Pegorini está aí para nos ajudar a vigiar de uma forma aí com que a gente possa ter uma eficiência bem maior com as nossas estações de tratamento. Então é isso que eu tinha que dizer, não sei mais. O Pegorini, se quiser falar alguma coisa aí, se vocês permitem. Passar o doutor Jorge, por gentileza. Encerramos a nossa participação nesse momento, mais uma vez parabenizando a Câmara Municipal de Araucária pela iniciativa, né, pela busca desses direitos constitucionais básicos para a sua população, e reitero que o IBAMA está à disposição desse Poder Legislativo para eventuais esclarecimentos que se façam necessários. Então, obrigado. Boa continuidade do trabalho. Vou fazer um comentário do engenheiro João Luiz, num tema que me é caro, porque eu gosto de estudar esse tema, né? E quando trata da Lei 8666, no seu artigo 3º, já com uma alteração desde 2007, o que falta na esfera administrativa, infelizmente, dos técnicos que elaboram os editais, aqui é uma crítica, até estudar um pouco mais, porque hoje a própria Lei 8666 prevê a questão da licitação que promova o desenvolvimento local e sustentável da comunidade. Não se trata mais apenas de uma discussão de preço ou técnica e preço, e sim do desenvolvimento sustentável. Vou dar um exemplo muito recente da licitação da obra da Ponte Estaiada ali de Curitiba, onde se politizou o caso dizendo que se podia construir um viaduto por 15 milhões e resolveu-se construir um viaduto por 80 milhões. A diferença está justamente na percepção do desenvolvimento e da qualidade da vida daquelas pessoas que moram no entorno. Vá para São Paulo, visite o elevado, onde as pessoas, numa ponte horrível, a pessoa em cima da ponte vê a dona de casa trocando de roupa, onde as pessoas têm vergonha de morar naquele local e pergunta quem mora perto da Ponte Estaiada. É uma referência. Então, eu acho que os processos licitatórios têm que ser um pouco mais estudados e levar em consideração não só o preço, mas a questão do desenvolvimento local, das empresas locais e do desenvolvimento sustentável. Essa é uma situação que há de ser evoluída e não tenha dúvida que o trabalho nosso, e vou responder, doutor engenheiro, a gente nunca sabe o porquê, mas existe um porquê. O porquê essa cidade, por anos e anos, desde a promulgação da Constituição, que mudou o paradigma de arrecadação da distribuição de impostos, sustentou o Estado do Paraná em várias ações.
sustenta o Estado do Paraná e o governo federal com ações voltadas à saúde, porque temos desde a atenção primária até a alta complexidade, sustenta o Estado do Paraná na educação fundamental das séries finais de 6º ao 9º ano, sustenta na assistência, sustenta a polícia militar com gasolina, a polícia civil com gasolina, e não tem ninguém que vai cobrar do Estado a conta. São 50, 60 milhões por ano, que podia ser investido sim em investimentos que representassem qualidade de vida. E eu insisto isso, é quase uma chaga de chamar Araucária cidade rica, e eu falo isso, cidade rica é a cidade que investe o dinheiro dos impostos nela arrecadados e que se converte em qualidade de vida para o cidadão. Enquanto Araucária, com relação a Sanepar, ficar abaixo, Araucária tinha que estar acima da média do Estado, porque ela é uma cidade acima da média do Estado. Enquanto a Araucária não adotar esse discurso, que passa a ser um discurso até difícil, porque há uma prepotência na vida política das pessoas acharem que não precisam dos outros. A Araucária, por exemplo, não participa, às vezes, da Frente Nacional de Prefeitos. Tem 5.200 prefeitos lá que participam, que brigam, às vezes, por recurso, 1 centavo da energia, do imposto da energia elétrica, de um outro tributo, mas a Araucária se exime disso, como se fosse autossuficiente ou prepotente. E isso tem que ser mudado na cultura. Nós temos que cobrar essa conta e vamos cobrar. E esse investimento da Sanepar, nós queremos transformá-lo realmente em qualidade de vida e não ser um discurso que se reitera. Aqui o Elias, o secretário, não tinha nem cabelo branco quando começou a discutir a questão da Sanepar no município. E eu não estou mentindo, Elias, o senhor já foi secretário mais de uma vez no município. Então, esta é uma situação que há que se botar um ponto final e a gente há que fazer um coro e uma voz que seja latente e grande para cobrar a conta de quem deve e transformar isso em qualidade de vida para o nosso cidadão. Porque a dureza, assim como a minha mãe, uma senhora aposentada, um patrimônio dessa cidade, mora aqui, 20 metros, atravessando a rua, não tem esgoto, não faz a coleta e paga a cada 3 meses um caminhão para esgotar uma fossa sanitária. E assim, e classe média, que fez a sua vida. Agora, quando o cidadão lá do Jatobá, do IPES, que tem seu esgoto, que cobra, que às vezes vem pedir ajuda do vereador para ajudar a pagar a conta, e tem seu esgoto coletado, e a primeira chuva ele reza para não alagar sua casa, porque sabe que aquele esgoto dele, do vizinho dele, vai voltar na cozinha, vai voltar no ralo do banheiro. Então, doutor, prezado ilustre secretário, Jorge Calado, superintendente do IBAMA, evidente que isso é a parte das paixões, né? O senhor vê uma visão técnica absolutamente precisa. Parabenizo, em nome da Câmara, o seu trabalho frente a esse órgão tão importante no Brasil e aqui no Paraná. Se o senhor permitir, eu tenho um pessoal da imprensa que gostaria de uma entrevista, o senhor fica à vontade, eu passo para as considerações finais aqui da comissão, e depois nos falamos na saída, doutor. Presidente, só um minutinho, eu gostaria de apenas relembrar que o descaso que a Sanepar faz com o nosso município, eu digo assim que é um descaso, que chega a ser vergonhoso, por nós ter aqui um contrato de 1972, só vem aqui um monte de aditivo em cima de aditivo, né, que nós não tínhamos acesso, já tivemos essa semana. E mais do que isso, a Sanepar chega na nossa cara, dá risada, prova que cobra um lugar que não faz o tratamento, diz estamos irregular no município. E simplesmente continua cobrando do povo. As pessoas continuam pagando. Vai até quando? Isso é tirar sarro da cara do povo de Araucária. Isso é uma vergonha. É você as pessoas chegar na tua casa, pegar o que é teu, as pessoas tirar o dinheiro de comprar o pão para a criança, dar para a Sanepar, enriquecer ainda mais e deixar só a merda aqui nesse município. É isso que vem fazendo. Nós temos que rever esse contrato com a Sanepar urgentemente. Nós temos que pedir para os nossos advogados rever o caso dessa cobrança que a Sanepar chega aqui e admite que estão irregular no município, mas não para de cobrar. Eu sei que estou te cobrando irregular, vereador Roberto, mas eu vou continuar cobrando. Porque qual que é o teu direito de parar de pagar? Você não tem direito. Para quem que você vai pedir? É o mínimo que nós podemos ver isso. Rever esse contrato.
com a Sanepar, que o município fez em 1972, e dele aditivo em cima. Se os investimentos vão ser realizados, então vão começar a cobrar a partir do momento que começar a prestar o serviço. Porque essas cobranças, eu vou dizer... Esse negócio de cobrar e não realizar... É um absurdo que está chegando para nós. É um absurdo. Vereadora, então vamos partir para... desculpa. Não, por favor, fica à vontade. Eduardo Pegorini, coordenador industrial do Serviço de Tratamento de Esgoto, Unidade de Tratamento de Esgoto, Curitiba e região metropolitana. Bom dia, presidente, vice-presidente, relator, membro. Vou comentar a respeito das estações de tratamento de esgoto, que foi o foco do Dr. Jorge Calado. Essas estações elas foram implantadas ainda na década de 90, numa situação, podemos dizer até de pioneirismo, porque foi a partir dessas implantações, através do que a Sanepar, podemos dizer que introduziu no Brasil, da tecnologia anaeróbia, reatores anaeróbios, ela possibilitou que a Sanepar se diferenciasse das outras empresas de saneamento na expansão dos serviços de esgoto. Desde aquele momento, ainda na década de 80, quando essa tecnologia começou a ser difundida, e Curitiba, a cidade de Curitiba chegou a ter quase 100 pequenas estações com essa tecnologia, foi o que possibilitou que os esgotos fossem coletados e recebessem um tratamento, embora não completo, mas um tratamento avançado já, para a época, que chegasse a uma eficiência em torno de 60% a 70%. Era esse o objetivo da tecnologia até esse momento, possibilitar a coleta e um tratamento, porque entre lançar 100% do esgoto diretamente no rio e lançar 70%, você tem um efeito ambiental muito grande. Já seria uma grande evolução. Essas estações elas foram projetadas se pensando numa etapa complementar de serviços, um tratamento complementar que viabilizasse chegar a padrões de lançamento compatíveis com o que nós temos de lançamento de legislação ambiental, inclusive no exterior. Esses serviços eles estão projetados para a Araucária. O Sérgio Wippel, na primeira audiência dessa CPI, apresentou esses investimentos. São investimentos que somam uma monta de quase 60 bilhões de reais, 38 milhões destes já contratados junto a órgãos financiadores e com obras que já iniciaram e que devem finalizar até o final de 2015. Entre esses projetos está a ampliação o pós-tratamento da ET Cachoeira, que vai viabilizar que você tenha um lançamento 100% adequado à legislação ambiental que foi crescendo, que foi se tornando mais restritiva ao longo dos anos. Quando isso? Qual é a data que você relatou aí? A previsão, o que nós temos o pós-tratamento da ET Cachoeira, ele entra em licitação ano que vem, dependendo do plano de saneamento básico estar promulgado, estar aprovado para a captação desse recurso. Os 38 milhões já contratados e em execução ou fase de licitação envolvem obras da rede e a ampliação da estação, a desativação da ET Iguaçu. Tá. A tecnologia que complementa esse tratamento na ET Cachoeira é uma ET aeróbia, que vai eliminar os problemas por completo, os problemas de cheiro e atender completamente os padrões ambientais, com lançamento abaixo do que a outorga da estação prevê. Então, são etapas complementares que foi uma política de Estado, não pode-se dizer uma política de Sanepar, foi uma política de Estado na expansão dos serviços de saneamento que foram adotadas na época. Tá? E que vão sendo complementadas à medida que a legislação vai se tornando mais exigente. A etapa atual, como eu falei, ela prevê uma eficiência de 60% a 70%. Essa eficiência ela está muito atrelada ao que chega na estação. Por exemplo, neste último mês nós tivemos 2 eventos de efluentes chegando na estação Cachoeira completamente distorcidos em relação ao que é usual, a esgoto doméstico. Isso vai comprometer o padrão de lançamento, a eficiência e a contaminação ambiental e intensificar os problemas de maus odores. Então, essa questão ela precisa ser bem analisada numa situação de parceria em conjunto com o município. Se a Sanepar não deu essa intenção no passado, nós não podemos falar por situações anteriores. O que nós estamos nos colocando à disposição é para tentar atenuar, melhorar,
resolver os problemas dentro dessa previsão de prazos de investimento que temos e dentro dessa ótica de política de Estado que foi adotada no passado. Só uma gentileza, pedir para alguém lá suspender esse serviço de manutenção do jardim aqui, que está vazando o som no microfone. Hein? Só terminar a reunião. Ok? Por exemplo, a situação do Passaúna, que foi comentada agora há pouco, pela apresentação da semana retrasada, a previsão de início de serviços lá é setembro de 2014, as obras já começaram, essas obras que estão em andamento. O que foi licenciado lá no momento é apenas a primeira etapa do processo, apenas o reator anaeróbio. A complementação sendo parte desse projeto de captação de recursos e expansão que depende do PMSB. Acredito que o PMSB também seja a ferramenta oportuna para se cobrar essa intenção de serviços que o presidente comentou, que deseja que a Sanepar venha a prestar. Muito obrigado. Eu gostaria de pedir a contribuição do secretário de Urbanismo, até para falar do plano municipal. Fique à vontade, secretário. Senhor presidente, Paulo Horácio, vereador Paulo Horácio, demais componentes da mesa, senhoras e senhores. Eu até quero fazer, assim, um depoimento pessoal, porque eu estava lendo outro dia o contrato da Sanepar com a Prefeitura de Araucária, e o presidente da companhia era um grande estudioso, chamado engenheiro Munir Saab. E esse sistema que eles comentaram aí, de tratamento de esgoto, o sistema Carrossel, que foi trazido da Holanda, era um sistema muito bom e que funcionava muito bem, só que foi abandonado. E, tendo em consideração a capacidade dos técnicos atuais da Sanepar, nós já discutimos na vez passada que houve politização da Sanepar. E, infelizmente, a Sanepar, de uma empresa de ponta, passou a ser uma empresa razoável, principalmente no nosso município. Eu quero falar aqui que, quando eu tinha cabelo preto ainda, infelizmente, aqui em Araucária, não existia água encanada no Santa Regina. Quem conhece a cidade aqui sabe onde ficou Santa Regina. O município de Araucária pôs água lá, tudo com dinheiro da Araucária. E aí, quero parabenizar o presidente pelo que falou hoje, que, na verdade, a Araucária é muito maltratada em todos os aspectos. Tá? Dinheiro do município de Araucária e rede doada para a Sanepar. Tá? Santa Regina, quando terminou aquela gestão, tinha água lá no Tupi, que anteriormente não tinha. Todos os loteamentos que foram feitos posteriormente tinham água, era exigido água. Em alguns não foi possível porque a Sanepar não tinha rede. Então, falha sempre da Sanepar. Nós temos um plano diretor desde o ano da década de 70, quer dizer, mais que suficiente para a Sanepar se planejar, e ela nunca se planejou. Justamente. Então, aquela ponta de linha que a Sanepar tinha que ter, não nunca aconteceu. Teve. Outra citação que eu quero fazer, que o município de Araucária, quando nós implantamos água, tentamos implantar água lá no Tupi, a Sanepar não tinha capacidade de armazenamento de água e não tinha pressão para mandar água lá no Tupi. Quer dizer, o município praticamente fez uma estaçãozinha ali de elevação para reforço e forneceu o terreno aqui para fazer uma nova caixa. Quer dizer, o município de Araucária é muito companheiro e a população não é tratada assim. A questão da rede de esgoto, eu quero até fazer a defesa, porque foi iniciada em 1989, que tinha uma discussão. Poxa, eu, engenheiro, com pouco tempo de formado, eu queria que minha cidade tivesse rede de esgoto. Daí ficava aquela discussão, não tem rede de esgoto porque não tem estação de tratamento, não tem estação de tratamento porque não tem rede de esgoto. Daí nós optamos, daí eu fiz um levantamento e verifiquei que essa rede de esgoto era jogada diretamente nos rios através das águas pluviais. Daí qual foi a solução? Fui na Sanepar, pegamos os projetos e vimos onde passariam os interceptores para tratamento e provocamos que acontecesse a coisa, fazendo a rede e jogando lá onde estavam jogando mesmo. Um crime. Então, eu não aceito a questão da Sanepar. Você veja, nós estamos, desde que começou essa gestão, estamos brigando para levar água para um monte de gente no interior. Ah, não tem recurso, não tem nada, não sei, sabe, está difícil.
Inclusive, eu estou adquirindo uma metragem de tubo pelo município para levar vergonhosamente água para pessoas aqui do lado da cidade. Então, realmente, nós não estamos recebendo nada, nunca recebemos, e eu acho que é o momento mesmo do município cobrar. Receber, exatamente, receber qualidade, porque nós damos muito e recebemos poucos. Então, eu queria falar... Eu gostaria, viu, Elias, só fazer uma pergunta. Você lembra aquela região você falou da região do Tupi, né? Sim. Que faltava água. Não tinha rede de água. Não tinha. Não. Foi puxado aqui próximo foi feita uma rede desde aqui da Arquelau e levado até o Tupi. Eu lembro na época do Edivino Campa isso, não é? Não, na primeira gestão da Albanor. Na primeira gestão. Sim, nós fizemos uma licitação e quem forneceu foi a própria Tigre, que forneceu os tubos, tudo. Tá, e quem fedeu a mão de obra, a abertura foi tudo feito pela gente. Inclusive a rede de esgoto, a gente treinava o pessoal, vinha uma pessoa da Sanepar, e é tudo com a gente. Hoje, inclusive, é assim. Mas então eu também quero esse tipo de concessão. Então, a prefeitura faz tem funcionado assim. E a Sanepar recebe. E a Sanepar recebe. Exatamente. E daí a gente não sabe e recebe não é pouco. E quanto vai voltar para Agora, eu quero dizer uma coisa, viu? E quando não faz, recebem do mesmo jeito, porque daí cobram aquilo que não é realizado. Eu quero dizer uma coisa, Elias. Sim. Eu acho que vocês têm que ter um cuidado muito grande para fazer esses tipos de compras, que nem você está falando que está comprando, para daqui a pouco vocês responderem por improbidade de um fato que vocês não poderiam estar fazendo. Então, porque é o seguinte, é a mesma coisa da educação de um filho. Se você é permissivo e só reclama, mas não aciona judicialmente, eles vão continuar, porque está boa a situação assim. É verdade. Então, eu acho assim, também esse desleixo, esse descaso, essa falta de cumprimento de contrato também, eu considero que todos os prefeitos que passaram na vigência desse contrato são responsáveis também por isso, porque eles não podiam ter feito isso. Na época, não se podia fazer isso. Como é que você investe num negócio e... Então, eu não sei. Porque se continuar dessa forma, nunca vão fazer, né? Nunca mesmo. Gente, eu vou ser sincero, não queria que a conversa fosse para esse lado, Elias. Logo no início de janeiro, não sei se foi dia 5, 6 de janeiro, estava todo mundo em férias na praia, nós estávamos aí trabalhando, e eu pedi uma reunião com a Prefeitura Municipal de Araucária, como eu faço com todas as prefeituras que pertencem à nossa unidade regional. Naquele dia, nós conversamos com o prefeito, falando da necessidade, né, de termos um plano municipal de saneamento básico, falando na vontade que teríamos também de resolver uma situação de uma dívida por não pagamento de contas de água antigas no município, que hoje deve estar em 7 milhões de reais e que estão na justiça. Falando no sentido de resolver isso, porque brigando ninguém resolve nada. A gente resolve as coisas conversando, é olho no olho. E vou ser sincero para vocês, gente. Depois daquela reunião com o prefeito, várias outras eu tentei e não consegui. Não consegui nenhuma reunião com o prefeito, não consegui conversar. O Elias, na primeira semana da gestão do prefeito, me pediu 900 metros de tubo. Foi isso? Foi 900 metros. Mesmo sem ter um contrato para programa rural aqui no município, quantos metros nós arrumamos para a prefeitura? 900 metros foi fornecido. E, como o vereador acabou de falar, até me preocupo, porque eu fiz isso sem contrato. Eu posso sofrer uma CPI e ser penalizado por isso. Tem custo, mas eu forneci.
Porque eu falei, não, minha briga com o município, minha briga no bom sentido vai dar certo, nós vamos resolver, lapidar arestas existentes aí e poder melhorar e bastante. Mas, infelizmente, isso não aconteceu. Eu consegui ser recebido semana retrasada pelo vice-prefeito, pelo Rui. Conversei com ele alguns assuntos aí que temos pendentes e ele ficou de me ligar e a gente não conseguiu levar para frente. Então, gente, gostaria de explicar o seguinte, como que funciona com todas as prefeituras, como que vem funcionando. A Sanepar, existe um termo chamado termo aditivo. O termo aditivo ele tem duas formas de funcionar. Uma é para a área rural e outra é extensão da sede urbana para a rural. Para isso, a gente faz um estudo chamado viabilidade. Para eu levar água da sede urbana, aqui da cidade, a 10 quilômetros adiante numa área rural, eu tenho que ter água o suficiente aqui para levar até lá. Eu tendo, a prefeitura me pede, a gente faz o termo aditivo, eu forneço o material, a prefeitura dá o material e a parte técnica, instruindo. O Cizinho está sempre nos locais, ajudando a fazer essa rede, né? E a prefeitura faz a mão de obra, e nós fornecemos o material e damos a parte técnica de como executar. Isso na extensão do sistema existente para o rural. Agora, nos sistemas rurais, também existe um termo aditivo, né? Onde a Sanepar fornece o material, a primeira bomba do poço e o projeto com o quantitativo, para que a prefeitura, como é um sistema rural e vai ser operado por lideranças, pela liderança rural local, é esta que opera o sistema rural, né? A liderança local. E a gente faz a capacitação dessa liderança para que ela toque para frente o trabalho, né? Então, gente, é assim que a coisa funciona. Agora, digamos, eu, por exemplo, hoje, por que nós não temos um termo aditivo com o município? Porque nós estamos brigando desde o ano passado com a questão do Plano Municipal de Saneamento Básico, que até agora nada foi feito. Isso é importante para o município, porque é um contrato, e nesse contrato o município vai decidir qual a eficiência que ele quer. A rede coletora, o IAR, seu atendimento hoje está quanto? Está em 37%, até tal ano temos que passar para 50%, 60%, 80%. É a partir desse contrato que tudo isso sai. Mas aqui as coisas estão atrasadas. E não é por falta da gente estar tentando falar. Vocês são vereadores, vocês devem conhecer os políticos. Fale com a Prefeitura de Rio Negro, fale com a Prefeitura de Campo Largo. Chegamos lá no início do ano, por que não sai obra aqui? Vá lá e ligue, estamos atendendo, estamos fazendo. Hoje eu estou com uma pessoa que está percorrendo a área rural em Campo Largo para a gente resolver a situação lá de Campo Largo. Eu tenho uma pessoa nossa lá para resolver. Mas então, a coisa para ser boa, a pista para ser boa tem que ter duas vias, uma que vai e outra que vem. Enquanto só uma vai e a outra não vem, gente, talvez quem sou eu para dizer, mas talvez, quem sabe, por que será que não saiu recursos para aqui no passado? Será que essa dívida já existia e não foi de forma nenhuma acertada? Foi menosprezado? Eu acho que... Concordo, temos erro, mas não é um lado só, gente. Então, vamos botar a mão na consciência, tá? Não, obrigado, Ju. Eu acho que essa situação a gente já discutiu aqui até no início, antes da instalação da CPI. É preciso fazer a meia-culpa com relação ao inadimplemento aí do município, né? Há uma discussão até judicializada já dessa situação, que impede, inclusive, o município de se beneficiar da redução da própria tarifa, né? Exatamente, está deixando. Essa é uma discussão que a gente teve e vai ser asseverado aí, sabe, João? É mais barato pagar a dívida. Exato, mas eu compreendo e nós estamos atentos também a isso, sabe, João? Porque se a prefeitura não fizer a lição de casa com relação ao plano e exigências, não há mágica, né? Ano que vem o Ministério das Cidades não libera recurso, não tem como resolver a situação. Eu quero só fazer uma pergunta, presidente.
eu quero saber, já que foi tocado aí em relação a recursos que a Prefeitura, que os usuários estariam devendo e tal, a própria Prefeitura, eu queria saber se aquele requerimento que eu fiz, até antes da instalação da CPI, que já é a quarta vez que eu faço como vereador. Não foi respondido, vereador. Eu quero saber qual é o valor arrecadado pela Sanepar no município de Araucária. Qual é o valor em reais atualizado das indústrias, das residências e de tudo que é arrecadado pela Sanepar aqui em Araucária. Esse requerimento já em 3 mandatos que eu faço, eles não respondem. Nos anteriores, até gostaria de pedir para a assessoria da Câmara aqui buscar os anteriores lá e ver a resposta. Eles dizem que os dados são consolidados. Essa resposta, assim, chamando a gente de bobo, né? Que os dados são consolidados de uma forma global e que não tem como individualizar por município. Essa está aí a resposta, para quem quiser ouvir e ver, né? Ouvir se a gente estiver lendo aqui. Então, eu até gostaria que vocês aqui, que estão dando apoio aqui para a CPI, levantasse esses requerimentos. São 3 requerimentos. Na época, o Inácio Micos também assinou. E nós fizemos, já vai para 60 dias. E eu dou um prazo aqui até essa semana. Se não vier essa resposta, nós já estamos encaminhando para o Ministério Público. E vai ser feito via Ministério Público, porque não é possível. Cadê a lei da transparência? O acesso à informação. Se nem para a Câmara Municipal, que aprovou aqui em plenário um documento oficial, vocês não respondem, imaginem para um cidadão comum. E outra questão também que eu gostaria de colocar aqui, já que o município de Araucária está devendo 7 milhões e foi cobrado publicamente, eu também gostaria aqui de pedir para o presidente da CPI, o relator, que faça um documento para a Prefeitura e que a Prefeitura, desde a vigência do contrato, tudo aquilo que foi feito a mais do que o contrato determina, que nós façamos esse levantamento dos custos disso, atualizamos esses custos e vamos fazer um encontro de contas com a Sanepar. Já que é para levar essa questão para cobrar aquilo que cada um está devendo. Né? Então, eu vou pedir isso, Elias, porque a gente faça, por exemplo, desde a época do Zezé, aquilo que a Prefeitura fez, e a Sanepar não participou, e aqui no contrato é claro que 50% tem que ser do município e 50% da Sanepar. É um absurdo já, porque o município não fica com 50% da tarifa, mas ele participa com 50%. Então, nós vamos fazer esse pedido, você faz esse levantamento de tudo aquilo que foi feito, das horas máquinas, de tudo. Nós atualizamos esse cálculo e fazemos o encontro de contas. Daí, de repente, vê quem que está devendo para quem. Então, seria essa a minha colocação. Pessoal, vamos para as considerações finais aí. Já 11h30, está a palavra aberta à mesa. Vereadora. Eu quero agradecer a presença de todos neste plenário. Quero agradecer também aos secretários que estão presentes, às pessoas do meio ambiente que se fizeram presentes, aos técnicos da Sanepar. Como foi colocado da outra vez também, nós não estamos aqui nos degladiando ou querendo falar com que os técnicos da Sanepar, vocês são concursados, estão lá prestando um serviço, mas esta Casa de Leis, os vereadores os quais compõem esta CPI, querem o direito do nosso povo do município de Araucária assegurado. Tanto a Sanepar hoje aqui, já em outra reunião, também não negou que muita coisa tem que se fazer para o município de Araucária. E eu acredito que nós estamos aí numa busca de soluções, como foi bem colocado. E eu tenho a certeza absoluta que nós vamos chegar num denominador comum e quem vai ganhar com isso
tem que ser a nossa população. Uma população sofrida, uma população que já está humilhada. Todos temos que concordar. É muito difícil a pessoa sair de casa cedo, lutar, ir para o trabalho, construir sua casa, construir o seu lar, e numa enchente ver a sua casa, com todo o respeito, invadida por merda. Nós temos que respeitar a nossa população, temos que respeitar as pessoas. Elas pagam por um serviço que, infelizmente, não lhe é devolvido. Nós estamos aqui buscando soluções. E eu tenho certeza que nós vamos encontrá-las. Quem vai perder com isso? Eu tenho certeza que nós temos alguns denominadores que estão aí se mostrando que, se os problemas não forem resolvidos, alguém vai perder com isso. Mas nós aqui, o nosso interesse é o povo. E o povo vai ser defendido nesta CPI. E o povo vai ser respeitado. Porque se houve situações anteriores nos quais a população não era ouvida, na voz desses vereadores que fazem parte desta CPI, eles vão ser ouvidos. E eu acredito que nós estamos aqui, não é brincando de casinha. Nós estamos aqui numa situação... Porque muita gente fala, isso aí não dá em nada, isso aí não vai dar nada. Não, não é assim. Nós estamos levantando fatos concretos, situações que estão acontecendo no nosso município, que precisam ser resolvidas e que vão ser resolvidas. Então, eu quero agradecer mais uma vez a presença de todos e deixar claro para a população que está nos acompanhando que nós estamos aqui para buscar os direitos que a população tem. E nós vamos buscar esses direitos e eles vão ser respeitados. Eu moro na região do Jardim Iguaçu. É inadmissível o que nós passamos lá com aquela estação de tratamento. É inadmissível a gente verificar contas de água que são cobrados esgotos, só vem cobrança. Entre outras, todas as questões que foram colocadas aqui. Quero agradecer a presença de todos, nos colocar à disposição. Obrigado mais uma vez. Vereador. Bom, mais uma vez, só reforçar, até fazer um pedido para a Sanepar, que precisa a gente, de repente, por questão de vocês já terem o conhecimento, até que a gente finalize todo esse nosso trabalho, já que sabe da injustiça que tem sido feita com o pessoal do IP Jatobá, que realmente estão cobrando, jogando no fundo de vala, não estão fazendo tratamento, enquanto não termina a central de tratamento, parem de cobrar aquilo que não estão fazendo. Tem consciência que estão jogando em fundo de vala. Então, até que saia a central de tratamento, peço um favor publicamente. Parem de cobrar a taxa de esgoto, porque vocês mesmo admitem que não estão cobrando, que não estão tratando. Então, por que estão cobrando? Então, o IP Jatobá, como bem disse, 300 e poucas casas, parece, parem de cobrar. Estão cobrando uma coisa que não estão fazendo, está admitida aí publicamente. Então, só um minutinho, eu peço um favor, porque nós estamos falando do tratamento. Então, se estão cobrando uma coisa que não estão tratando, por que vão continuar cobrando? Né? Se vocês têm outra justificativa, tudo bem, mas eu estou dizendo que é isso. Só vem falando no microfone, por favor, para depois estar gravado. E a outra questão, de também a gente pedir aí, vamos rever os demais vereadores aqui, presidente, a vice-presidente, o vereador Roberto, juntamente com o nosso jurídico. Vamos rever urgentemente esse contrato. É um absurdo, gente. É um descaso para o nosso município. Tá? Vamos rever, por favor. Então, só aproveitando a última palavra, eu diria que o importante não é rever o contrato, é fazer o contrato. Então nem tem contrato, município? É fazer o contrato. É fazer o contrato novo, é fazer o PMSB, e dentro desse PMSB, a comunidade tem que participar, estar presente, vocês têm que estar presentes. Nós fazemos audiência pública, é mostrado o plano que é feito por vocês e é discutido, e isso sim é importante. Não é rever,
o que foi feito é fazer coisa nova. Talvez eu esteja errado, é cancelar o contrato que não existe. É fazer um contrato e muito bem feito. Isso que é importante. Tá? Eu falo isso como cidadão de Araucária e como cidadão que não gosta de poluir, que gosta das coisas certas. Tá? Então, eu acho que você devia mudar, Vanderlei, essa tua forma. Eu acho que o importante é fazer o contrato novo. Você vai ver como isso, sim, vai dar bons resultados. E é isso que a gente precisa. Bom, a questão lá do IP, em Jatobá. Até eu estava falando com o Cisino, ele falou, João Luiz, ontem mesmo, eu não tenho capacidade de informação ou mesmo jurídica para dizer deve cobrar ou não deve cobrar. Então, eu não quero falar isso. Eu só quero dizer o seguinte, a gente, apesar de estar até que o interceptor fique pronto, não está sendo lançado de uma forma não correta, né? Mas a gente dá manutenção lá. Então, porque infelizmente, o povo, nós, né, a grande maioria, o esgoto é para ser lançado o esgoto. Mas vocês não imaginam o que vem dentro da rede de esgoto. Vem de tudo, garrafa PET, saco de estopa, gato, vem de tudo, pedra, né? Então, a gente dá manutenção, a gente tem o caminhão de obstrução. Você pode me dizer que tipo de manutenção é dado lá, João? Oi? Que tipo de manutenção vocês dão lá? Manutenção corretiva, assim, por algum motivo entope a rede, você tem que ir lá com o caminhão e desobstruir a rede. Esse tipo de manutenção, isso acontece, não acontece? Aconteceu ontem. Nós vamos estar andando casa a casa no próximo dia, nós vamos saber quais as casas que aconteceu isso. Então, eu não sei se vale a pena chegar nisso. Eu não estou querendo, eu não estou querendo aqui me defender. Eu só quero dizer que isso acontece. Agora, aquela outra questão é uma outra questão que eu não posso resolver. Nós estamos com o advogado. Mas ele deve levar para frente. Qual o prazo que o senhor dá para ver se lá poderia ou não estar cobrando? Qual o prazo que o senhor dá para nós? Eu disse, eu não posso, eu não tenho autonomia para responder. Porque na dúvida deveria suspender a cobrança e depois verificar, né? Eu tenho uma sugestão, não sei se me permitem os componentes da mesa. Nós temos agendado já para o dia 17 um outro encontro, numa fase que vem um delegado da Polícia Federal. O que eu proponho é que o próximo seguinte seja com a participação da Sanepar, porque a gente daí evita um pouco essa discussão até um pouco emocionada, assim, passional, e dá oportunidade, era o planejamento inicial. A gente fez um primeiro momento com alguns técnicos que conhecem a história da Sanepar no município, da visão que eu digo do balcão para dentro, né? Foi muito claro isso na semana anterior. Que acredito que provocou, talvez aquela reunião teria provocado a reunião onde o vereador Rui participou, que foi no mesmo dia, inclusive. Daí tivemos aqueles depoimentos de 4 voluntários. A de hoje foi com relação ao IBAMA, a da semana que vem o delegado da Polícia Federal, e já poderíamos marcar pela comissão com a Sanepar, onde a Sanepar viesse, daí no caso nós vamos fazer uma convocação, se me permite, e a gente estende isso, continua aberto, a Sanepar fica com as suas 2 horas para fazer a explanação, e essas situações mais pontuais, a gente faz oficialmente daí nessa data, que eu acredito ser mais efetivo, sabe? Porque eu particularmente, eu entendo é quase uma dor, né? Enquanto a entidade, enquanto órgão, vocês representantes sempre disponíveis, e fica, parece que num contrapasso. Então, eu absolutamente entendo a situação, o amor e a visão, até um adjetivo que foi utilizado, saneparista, até me fugiu o nome aqui. Sanepariano? Sanepariano, e tem suas fundações e a sua história nesse estado, e eu acho que eu teria orgulho também se trabalhasse na empresa, mas eu acho que vamos deixar essa situação por um momento exclusivo para a Sanepar, no liame do ofício, a gente coloca e o convite para a comunidade, para a imprensa, onde a Sanepar faça essa explicação, e nesse momento acho que fica melhor colocado esse embate. Paulo, eu queria fazer uma sugestão. Eu acho que a sugestão que vai fazer vai até engrandecer e pode até trazer melhores resultados. Se vocês pudessem colocar, ver se formam uma equipe ou algo assim, para que
nós temos plano aqui para os municípios, a gente tem plano diretor, questão tanto de água quanto de esgoto, para que a gente já pudesse, independentemente da contratação do Plano Municipal de Saneamento Básico pela Prefeitura Municipal, né, a gente pudesse já ir discutindo, talvez com vocês, para vocês levar até a comunidade e mostrando quais são nossas intenções como município, né, e vocês dizem, não, aqui não podemos ter 45, até o 2020 eu não quero 50, eu quero ser 70% de atendimento. Afinal, para que a gente pudesse já ir lapidando, porque eu acho muito importante o novo contrato. Esse sim, esse é o contrato, gente, que vai valer e que vocês vão exigir. Vocês vão ter um documento na mão onde você vai estar escrito: a Sanepar se comprometeu que até 2020 tem que estar aqui com 75% de esgoto implantado e tratado com uma eficiência de tanto dentro do município. Está aqui, é assinado, é isso que vale. Então, se a gente puder, paralelamente, tá, fazer um trabalhinho à parte, vai enobrecer, engrandecer muito esse trabalho aqui, para, infelizmente, a gente se leva claro, pelo coração e, de repente, foge um pouco, né, da pauta. Fica Mas eu acho que isso é aceito. muito importante, se vocês abrirem, já que eu não consegui essa abertura com a Prefeitura Municipal de Araucária, pelo menos se eu conseguisse com vocês, seria muito importante. Já que vocês estão batalhando pelos munícipes, a gente ajudaria nesse sentido. Ótimo, João. Okay? Deixa eu fazer uma sugestão aqui para a comissão. Eu não sei se a Sanepar vai poder dar essa resposta já ou não. Como nós temos dia 17, o delegado da Polícia Federal, às 19 horas, se não me engano, a reunião do delegado, né, não é às 10. Se a mesa concorda, já no dia 18, na sexta-feira, de fazermos o espaço com a Sanepar? Não sei. Vou discutir na comissão. Eu acho que seria melhor essa conversa a gente levar discussão na reunião. E até a questão interna. Que o vereador Paulo disse aqui, que a gente comentou, a pergunta, de repente, que o doutor fizesse, a gente fizesse oficialmente em papel, apenas pedindo, vamos fazer via CPI, se durante esse prazo, até sair a estação, se de repente eles cancelem a cobrança, mas vamos fazer tudo oficialmente. Eu acho que isso, até o objetivo da reunião hoje era inicial, né, com a presença do senhor Jorge, né, então, e daí a gente leva para a sequência. Fica acatado. Então, vereador Roberto, essas conclusões aí? Não, eu só quero colocar que está aqui, 7 de junho de 2001, um requerimento que eu fiz em 2001, está aqui eu e, na época, o vereador Inácio Micos, que não houve resposta, está aqui o requerimento, rapidinho, requeremos na forma regimental que seja encaminhado ao excelentíssimo senhor Carlos Afonso Teixeira de Freitas, na época, solicitando extensão de rede urbana, número de ligações domiciliares, volume de água consumido, percentual de atendimento da população, número de elevados apoiados, caixa d'água e capacidade de armazenamento industrial, valor arrecadado pela Sanepar pelos serviços do ano de 2000. Extensão de rede de área industrial, número de ligações industriais, volume de água consumido, percentual de atendimento da população, número de elevados apoiados, caixa d'água e capacidade de armazenamento industrial, valor arrecadado pela Sanepar em 2000. Extensão de água na rede rural, número de ligações domiciliares, volume de água do consumo de água, percentual de atendimento da população, número de caixas de elevados apoiados e capacidade de armazenamento industrial e valor arrecadado por esses serviços. Esgoto, extensão de rede, número de ligações domiciliares aqui no município de Araucária, quantidade de estações de tratamento de esgoto, programa de obras para ampliação de rede, outras obras programadas para o município, valor arrecadado pela Sanepar pelos serviços no ano de 2000. Esse requerimento aqui foi encaminhado no mês 7 de 2001. Esse aqui é de 2002, também não foi respondido. Tem mais ali? O senhor tem mais um, vereador, está aqui. Um que está vindo aí também. Foi reiterado. E esse aqui, 137. Depois de 2013 até agora também não foi respondido. Então, eu só gostaria de colocar, Paulo, o seguinte: essas questões pontuais, a causa dessa CPI é pelas questões pontuais também.
Porque não foi respondido claramente o seguinte: se a população está reclamando que não é prestado o serviço de tratamento de esgoto, vocês têm essa informação, mais do que a gente. Por que vocês não vão lá? Vocês sabem. Por que vocês não vão lá e não constata lá no in loco e não suspende a cobrança? Não suspende porque querem arrecadar. E a gente quer saber o quanto que vocês arrecadam e vocês não encaminham. Então, a questão, na verdade, é essa. Eu, particularmente, estou falando por mim, eu não falo por eles, porque cada aqui tem uma opinião. Considerando que esse contrato que foi feito em 72 é altamente lesivo ao município, e que mesmo assim a Sanepar não cumpriu com todas as cláusulas aqui, porque se nós formos ver hoje, nós temos praticamente 50% só de tratamento, e desses 50% a eficiência é no máximo de 75%. Então, na verdade, utilizando já essa cláusula 18ª aqui, em caso ocorrendo o caso de não prorrogação do prazo de concessão prevista na cláusula 1ª, a rescisão do presente contrato, o acervo do sistema de água e coleta de esgotos sanitários será transferido ao patrimônio do município. Eu rescindiria esse contrato, não tenho mais nem saco para ficar discutindo essas questões aqui, e o município faria esses tratamentos. Nós temos 2 represas de água, agora está lá a represa do Rio Verde, sendo captado água, para vender água para o município de Campo Largo, que inclusive um caminhão da empreiteira lá danificou a ponte e a ponte está interrompida. Nós temos as 2 represas em Araucária. Nós temos a garantia que fica para o patrimônio. Por que nós não criarmos uma empresa pública de tratamento e coleta e abastecimento de água e tratamento de esgoto, e a gente tratar isso aqui e para com essa discussão aqui? Daí vocês poupam até o nervo de vocês e a nosso também, de vir aqui ficar discutindo, porque infelizmente, vamos e venhamos, vocês têm uma boa defesa da empresa e vocês estão corretos por isso. Mas, na verdade, a discussão aqui, a questão política maior, a decisão maior, não é de vocês. Vocês são técnicos. Então, a gente está discutindo aqui, falando e conversando, e nem coisas pequenas, meu Deus do céu, não são cumpridas, Paulo. Quando a Sanepar estoura a calçada das pessoas, todos os vereadores aqui têm reclamações de que fica estourada a calçada lá e eles não vêm consertar. E na minha casa, eu quebrei o que eles fizeram quando passou a rede de esgoto e refiz. Porque quando eu fiz a minha calçada, o traço do cimento, Elias, era 3x1. 3 de areia e 1 de cimento. Eles fizeram com a empreiteira que veio lá de Colombo, 6x1. Porque com certeza essas empreiteiras estão lá contribuindo em campanha e um monte de coisa que a gente já sabe, né? Então fizeram 6x1. Então eu desmanchei e fiz de novo, né? Então, na minha opinião, eu acho que o município tem que tomar vergonha e assumir essa questão, Elias. Tomar o cuidado só para não encher de cargo político nessas empresas, tomar o cuidado disso só e fazer o tratamento e a coleta. Por isso que eu quero até fazer um estudo, esses valores, de quanto que o município arrecada. Né? Será que não vai dar muito lucro para o município? E nesse momento que nós precisamos de receita? Né? Então, seria essas minhas considerações finais. E só aproveitando o Carlão aqui do Popular, o Paulo que participou com o Rotary lá, da questão do Rio Iguaçu, nós temos que ser honestos com a população e dizer que o Rio Iguaçu nunca vai ser despoluído da forma que é feito os tratamentos de água. Nunca vai ser despoluído.
Porque quando a gente tiver 100% de coleta e 100% de tratamento de esgoto em Araucária, quando tiver 100%, só que as pessoas da comunidade acham, tem 100% de tratamento de água, de esgoto, então a água está limpa, o rio está despoluído. Mentira! Porque essa eficiência é no máximo 75%. E tem tecnologia disponível para elevar essa eficiência para 98%, só que eles não fazem, é lógico, porque custa mais caro. Então, nós temos que chegar na população e dizer, olha, é uma mentira quando se faz campanha para despoluir o Rio Iguaçu, enquanto os tratamentos de esgoto tiver nesse nível de eficiência. E se alguém quiser, aqui agora, como técnico, contestar o que eu estou falando, está aberto aí os microfones, se eu estou falando alguma mentira. Vou passar para agradecer a presença da plateia, das pessoas que acompanham pela internet, da imprensa, dos técnicos da Sanepar, dos secretários que ficaram aí e participaram, os colegas pertencentes à comissão. Fazer uma consideração um pouco diferente. O vereador Roberto comentou, apontou até essa diferença que há desse processo cognitivo individual aqui não só da CPI, mas do mandato em si. Cada um tem sua posição, é evidente, mas eu prefiro acreditar ainda na saída administrativa, na saída do entendimento, do diálogo. Eu realmente acredito que o Estado tem uma dívida com a cidade, e não é uma dívida pessoal de técnicos ou de funcionários, e que há que se cobrar a conta, sim. Eu me considero limitado tecnicamente para afirmar se é mais barato ou mais econômico ou mais eficiente ter uma empresa municipal. Não sei dos exemplos aí, o que eu soube recente, que até em Campo Largo, aí, que teve a companhia, não sei se é a melhor fórmula, né? Eu visitei um modelo argentino, por exemplo, entendi lá as cooperativas. Em cada município tem sua saída por sistema cooperado e não por empresa pública, nem sociedade de economia mesmo. Me sinto inseguro em relação a isso. Agora, o que eu consigo ter com segurança é que nós temos que levar esse debate, e esse debate tem que chegar a algum horizonte. Esse horizonte nem que seja um termo de ajustamento de conduta, um firmamento pactuado entre as partes, a Câmara servir de interface com o Executivo, já que está encontrando dificuldade para resolver a questão do débito e de se beneficiar até do fato de sanear esse débito. E a expressão sanear caiu bem aí na questão, mas para se beneficiar, inclusive, dos descontos desse serviço da conta de água futura e conta de luz de esgoto futura. Então, fica aqui o convite para encerrar essa sessão de hoje, de marcarmos uma audiência sequencial com a data que a comissão vai definir, para a Sanepar vir fazer seus esclarecimentos aí com o tempo necessário para isso e aguentar o tranco, né? Ontem, numa reunião, a gente falava, a gente não está aqui por um problema pessoal, mas dá a cara para bater, né? E acaba enfrentando. E registro de novo o doutor Cláudio, ontem secretário aí, que assumiu a Secretaria de Saúde exatamente no dia que começou a greve dos servidores, onde ele foi visitar uma unidade de saúde, não tinha funcionário, ele arregaçou as mangas e atendeu o povo na fila lá, como demonstra que tem o seu perfil, sua característica de trabalho. Então, nós estamos aí para trabalhar e para ajudar. Eu não me sirvo ao papel de ficar só querendo, achando, discordo do Roberto, aqui a gente está para discordar também, ele falou que não tem mais paciência para escutar, eu tenho. Então, eu gosto de me inteirar, quero saber, porque eu quero chegar num resultado plausível lá na frente, onde a gente possa, talvez, vereadores, a gente chegar num acordo, nesse termo de ajustamento de conduta, determinar, não, aquelas 380 casas, e isso é evidente que foge a competência do gerente regional, e talvez até com o Guignone aqui, a gente assinar esse termo, com outros diretores da Sanepar, como uma conquista da CPI da comunidade araucária, né? Em vez de, como até ele pediu, como se fosse um favor, né? A gente tem essa missão aí de tentar chegar num resultado mais profícuo do trabalho da CPI. Então, Paulo, eu gostaria que você, presidente,
convidasse o presidente da Sanepar para vir aqui. Que daí eu sou ouvinte. Desde 2000 que eu estou ouvindo, resposta negativa. Eu sou um bom ouvinte. Porque em 13 anos a gente fica com o saco cheio. Mas eu quero ouvir agora, então, o presidente da Sanepar. E não técnicos. Me desculpe, vocês são importantes. Mas qual é a posição do presidente? Então vamos convocar ele, vamos ver se ele tem a coragem, ou deve ter a vontade também de vir aqui. Convoque, então, os presidentes. Eu não duvido, porque acredito sempre na boa fé e na boa intenção de todo mundo que está no trabalho. Então, a próxima reunião da audiência, dia 17/10, 19 horas, com o delegado da Polícia Federal, corrigindo o e-mail. Eu falei que é um instrumento antigo, né, porque pouca gente tem utilizado, até nós falei com o Odair já para a gente fazer a página do Face aí, da rede social, é cpisanepar@câmaraaraucaria.pr.gov.br. Está encerrada a sessão de hoje.